Maria Lúcia acordava todos os dias antes do sol nascer. Morava em uma casa simples, no bairro da Moca, em São Paulo. A mesma casa que havia conseguido pagar depois de muitos anos de trabalho sem férias completas. Tinha 58 anos, cabelo já grisalho, postura firme e um hábito que nunca abandonou: tomar café olhando o relógio da cozinha, como se ele ainda comandasse sua vida. Durante 12 anos, Maria Lúcia trabalhou na área financeira de uma grande empresa de logística instalada na zona oeste da cidade. Não era diretora, não tinha cargo de chefia nem nome bonito no crachá, mas era ela quem conhecia cada detalhe dos números, cada erro escondido, cada ajuste feito de madrugada para que tudo fechasse no dia seguinte. Ela havia entrado na empresa quando tudo ainda era pequeno. Viu setores nascerem, chefes irem embora, promessas serem esquecidas. Ficou. Sempre ficou. Seu conhecimento não vinha de cursos caros ou palavras difíceis. Vinha da prática, dos erros corrigidos, das noites em claro resolvendo problemas que ninguém mais entendia. O sistema financeiro da empresa era antigo, cheio de adaptações feitas ao longo de décadas. E Maria Lúcia era a única que realmente sabia como aquilo funcionava. Numa sexta-feira de tarde, perto do fim do expediente, o convite apareceu na tela do computador. Reunião de alinhamento estratégico. 4h45. Maria Lúcia sentiu um aperto estranho no peito. Aprendeu com o tempo que reuniões nesse horário nunca traziam boas notícias. Mesmo assim, levantou, arrumou a blusa com calma e seguiu até a sala de vidro no final do corredor. Quem a aguardava era Renato Albuquerque, o novo diretor financeiro. Um homem mais jovem, recém-chegado, com discurso moderno e olhar distante. Falava de inovação, cortes e soluções rápidas, mas nunca perguntava como as coisas realmente funcionavam. Renato não ofereceu café, não perguntou como ela estava. Foi direto. Disse que a empresa passava por uma reestruturação, que novos sistemas seriam implantados, que funções antigas deixariam de existir. Então empurrou um papel sobre a mesa. Era o comunicado de desligamento. Maria Lúcia leu em silêncio. 12 anos resumidos a poucas linhas frias. 2 semanas de compensação. Nenhuma palavra de agradecimento. Ela respirou fundo. Não discutiu. Não chorou. Apenas perguntou se tinha certeza daquela decisão, ainda mais com uma auditoria fiscal marcada para a semana seguinte. Renato sorriu, confiante. Disse que estava tudo sob controle, que agora existiam softwares que faziam o trabalho sozinhos, que pessoas como ela faziam parte do passado. Maria Lúcia entregou o crachá, desligou o computador e saiu, sem olhar para trás. Ao atravessar a porta giratória, sentiu algo diferente. Não era raiva. Era silêncio. Naquele fim de tarde, enquanto a cidade seguia seu ritmo apressado, Maria Lúcia caminhou até o ponto de ônibus com a sensação de que algo muito maior havia sido colocado em movimento. O fim de semana passou lento demais para Maria Lúcia. No sábado, acordou no mesmo horário de sempre, por puro hábito. Preparou o café, sentou à mesa e encarou o relógio da cozinha, agora sem pressa. Pela primeira vez em anos, não havia relatórios esperando, nem mensagens urgentes no celular. Mesmo fora da empresa, a cabeça não desligava. Ela conhecia cada fragilidade daquele sistema financeiro. Sabia onde estavam os erros corrigidos manualmente. Sabia quais números só faziam sentido porque alguém, no fim do dia, revisava tudo com atenção. Na segunda-feira, a auditoria começaria. No domingo à noite, recebeu uma mensagem de Vera, amiga antiga do setor de pagamentos. Vera tinha 55 anos e trabalhava com Maria Lúcia desde o início. A mensagem era curta, mas carregada de tensão. Está um caos aqui. Ninguém consegue acessar os relatórios antigos. Maria Lúcia leu, respirou fundo e colocou o celular sobre a mesa. Não respondeu. Na manhã de segunda-feira, enquanto a cidade acordava apressada, Maria Lúcia preparava o café com calma. Do outro lado da cidade, fiscais da Receita Federal chegavam à empresa exatamente no horário marcado.
Renato tentou manter a postura confiante. Falava alto, sorria demais, oferecia água. Mas quando pediram acesso imediato aos registros financeiros dos últimos anos, o sorriso travou. Os sistemas não respondiam como esperado. Relatórios que antes apareciam prontos agora mostravam números desconexos. Arquivos se contradiziam, planilhas não batiam. Os funcionários olhavam uns para os outros sem saber o que fazer. Vera tentou ajudar, mas dependia de processos que Maria Lúcia sempre ajustava sozinha. Renato ligou para a equipe de tecnologia. Eles reiniciaram computadores, trocaram senhas, mas nada se resolvia. O celular de Maria Lúcia vibrou novamente. Outra mensagem de Vera. Eles estão perguntando de você. Disseram que você fazia esses ajustes. Maria Lúcia fechou os olhos por um instante. Não sentia prazer. Sentia um vazio estranho, misturado com alívio. Na empresa, o clima ficou pesado. Os fiscais anotavam tudo em silêncio. Cada minuto sem resposta parecia uma eternidade. Renato começou a suar. Ligou para números antigos, tentou falar com ex-funcionários, mas ninguém sabia explicar aquele emaranhado de dados. Os consultores contratados às pressas falavam bonito, mas se perdiam nos próprios relatórios. No início da tarde, Renato decidiu ligar para Maria Lúcia. O telefone tocou várias vezes. Ela olhou para o aparelho em cima da mesa. Deixou tocar até parar. Pouco depois, chegou um e-mail. O tom era diferente, sem arrogância, sem discursos modernos. Ele pedia ajuda, dizia que era urgente, que a situação era grave. Maria Lúcia apagou a mensagem sem responder. Sentou na varanda, observou o movimento da rua e percebeu algo importante. Durante anos, carregou aquela empresa nas costas, sem ser vista. Agora, pela primeira vez, sua ausência falava mais alto que qualquer relatório. Enquanto o sol descia no horizonte, o telefone tocou novamente. Dessa vez, Maria Lúcia atendeu. Do outro lado da linha, a voz de Renato já não era firme, era tensa, quase desesperada. Ele disse que precisava dela ali imediatamente, que tudo estava parado, que os fiscais não iriam embora. Maria Lúcia ouviu em silêncio e, quando ele terminou de falar, fez uma pergunta simples. Você ainda acha que pessoas como eu fazem parte do passado? O silêncio do outro lado da linha foi a resposta. Depois daquela ligação, Maria Lúcia desligou o telefone com a mão trêmula. Não por medo, mas pelo peso de tudo que carregou por anos e nunca disse em voz alta. Na empresa, a situação piorava a cada hora. Os fiscais começaram a solicitar documentos mais antigos, cruzamentos de dados, explicações que ninguém sabia dar. Relatórios entregues num dia eram questionados no seguinte. Nada fechava. Renato já não circulava pelo prédio com o peito estufado. Andava rápido, falava baixo, suava. Os consultores contratados tentavam organizar informações em planilhas improvisadas, mas quanto mais mexiam, mais confuso ficava. Vera observava tudo com um nó na garganta. Sabia que Maria Lúcia sempre limpava aqueles dados antes que virassem problema. Sem ela, os erros apareciam crus, expostos, sem filtro. No segundo dia de auditoria, os fiscais chamaram Renato para uma conversa reservada. O tom foi sério. Disseram que havia inconsistências graves, que alguns lançamentos pareciam irregulares, que poderiam aplicar multas pesadas se a empresa não esclarecesse tudo rapidamente. Renato saiu da sala pálido, ligou novamente para Maria Lúcia, mandou mensagens, pediu desculpas, prometeu pagamento como consultora, prometeu reconhecimento. Maria Lúcia leu tudo, uma mensagem após a outra. Cada palavra parecia pequena demais perto do que ela viveu ali dentro, das noites perdidas, dos fins de semana cancelados, do desprezo disfarçado de modernidade. Naquela noite, ela quase não dormiu. Ficou sentada na sala lembrando dos primeiros anos na empresa, quando ainda era chamada pelo nome, quando pediam sua opinião antes de tomar decisões. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Atendeu. Era Renato.
A voz falhava. Ele disse que o conselho da empresa estava pressionando, que os fiscais falavam em investigação mais profunda, que precisavam dela para explicar o funcionamento do sistema. Maria Lúcia ouviu até o fim. Depois respondeu com calma. Disse que não era mais funcionária, que havia sido dispensada, que não tinha autorização para acessar nada da empresa, que qualquer tentativa poderia ser considerada irregular. Renato tentou interromper. Ela continuou. Disse que sempre alertou sobre riscos, que sempre pediu atualizações feitas com cuidado, que sempre foi ignorada. Do outro lado da linha, o silêncio voltou, mais pesado do que antes. Na empresa, o ambiente virou um velório. Funcionários cochichavam pelos corredores. O nome de Maria Lúcia era citado em voz baixa, quase como um segredo. No fim da tarde, os fiscais avisaram que permaneceriam mais dias, queriam aprofundar a análise, queriam entender quem autorizou certos lançamentos, quem aprovou despesas suspeitas. Renato sentiu o chão desaparecer. Percebeu tarde demais que, ao dispensar Maria Lúcia, havia retirado o último pilar que sustentava aquela estrutura frágil. Enquanto isso, do lado de fora, Maria Lúcia caminhava pelo bairro, observando as casas, o comércio simples, a vida seguindo. Sentia medo do futuro, sim, mas também sentia algo novo: liberdade. Ela não sabia ainda como tudo terminaria, mas tinha certeza de uma coisa: o pior momento da empresa começava exatamente ali. Na quinta-feira daquela mesma semana, a notícia correu rápido dentro da empresa. O conselho administrativo havia sido acionado. Os fiscais identificaram falhas graves nos registros financeiros. Algumas despesas não tinham justificativa clara, outras estavam classificadas de forma errada havia anos. Renato foi chamado para uma reunião fechada. Saiu de lá sem olhar para ninguém. No dia seguinte, não voltou. Oficialmente, disseram que ele havia pedido desligamento por motivos pessoais. Extraoficialmente, todos sabiam. A empresa tentou economizar cortando quem sustentava tudo e pagou caro por isso. Sem Maria Lúcia, os números falaram sozinhos. Sem correções, sem maquiagem, sem alguém para impedir que erros virassem crimes. Algumas multas foram aplicadas, outras investigações seguiram em silêncio. A empresa sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma. Vera pediu demissão meses depois. Disse que não conseguia mais trabalhar em um lugar que descartava pessoas como se fossem peças velhas. As mesas mudaram, os chefes mudaram, mas a ferida ficou. Maria Lúcia soube das notícias pelos jornais. Leu tudo sentada na mesa da cozinha, o mesmo relógio antigo marcando o tempo. Não comemorou, não sorriu, sentiu algo mais profundo. Sentiu justiça. Algum tempo depois, foi chamada para prestar consultoria em outra empresa, dessa vez com contrato claro, respeito e limites. Disse que só aceitaria se fosse ouvida antes das decisões. Aceitaram. Maria Lúcia não ficou rica, não virou manchete, mas voltou a dormir tranquila. Hoje ela diz que a maior lição daquela história não foi a queda de um diretor, foi a descoberta do próprio valor. Durante anos, acreditou que precisava provar sua importância. Na verdade, bastava sair para que todos percebessem. Histórias como essa acontecem todos os dias, em escritórios, fábricas, hospitais. Pessoas experientes sendo trocadas por promessas vazias, conhecimento sendo ignorado em nome de modismos. Se você já viveu algo parecido, deixe seu comentário. Se já viu alguém ser descartado injustamente, conte sua história. Essas conversas importam. E se essa narrativa fez sentido para você, siga o canal para mais histórias reais, profundas e humanas, porque respeito, experiência e dignidade nunca saem de moda.